Olá, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus e o amor de Maria esteja com você. Meu nome é Michel, sou servo do Grupo de Oração Espírito Santo aqui na paróquia de São Sebastião em Espera Feliz, Minas Gerais. É com muita alegria que mais uma vez venho aqui para partilhar com você um trecho da Palavra de Deus. Palavra essa que nos dá alegria, que nos dá confiança, que nos dá esperança de dias melhores. E hoje eu quero partilhar com vocês, meus irmãos, um trecho da Palavra de Deus que está lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 43, versículo 1 em diante, que vai nos falar do tamanho do amor de Deus por nós. Então, vamos comigo nessa viagem pela Palavra de Deus, fazendo a proclamação desse trecho. E agora, assim diz o Senhor, aquele que te criou, Jacó, aquele que te modelou, Israel. Não tenhas medo, fui eu quem te resgatou. Chamei-te pelo próprio nome, tu és meu. Se tiveres de atravessar pela água, contigo estarei. E a inundação não vai te submergir. Se tiveres de andar sobre o fogo, não vais te queimar. As chamas não te atingirão. Pois eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu forte. Para pagar tua liberdade, eu dei o Egito para ficar contigo e entreguei a Etiópia e Sabá. Pois és muito precioso para mim, e mesmo que seja alto o teu preço, é a ti que eu quero. Para te comprar, eu dou, seja quem for. Entrego nações para te conquistar. Vamos repetir esse último versículo? Para te comprar, eu dou, seja quem for. Entrego nações para te conquistar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, amado irmão, amada irmã, esse trecho da Palavra de Deus já nos dá uma dimensão de como é grande o amor de Deus por nós, de como Deus nos ama. Acho tão interessante, a forma com que o profeta, que Isaías escreve esse trecho, falando mesmo dessa dimensão do amor. Eu acho que ele usa as palavras de uma forma tão forte para fazer com que nós entendamos qual é o tamanho do amor de Deus por nós. Ele usa as palavras de uma maneira muito convincente até. Gosto muito desse trecho. Para te comprar, eu dou, seja quem for. Entrego nações para te conquistar. Aqui, nesse trecho, o profeta já faz menção àquilo que Deus faria com seu próprio filho, por mim e por você. Prova de amor. Existe até uma canção na igreja que fala, prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. E foi isso que Deus fez por nós, através de Jesus. Jesus pregado na cruz. Deus nos demonstra mais uma vez o seu amor por cada um de nós. E o amor de Deus, meu irmão, minha irmã, ele tem algumas características. O amor de Deus, uma das características desse amor é que ele é infinito. Não tem medidas, ele é incomensurável. Não dá para se medir o amor de Deus. A gente sabe que ele é gigantesco. Não tem como eu pegar e falar assim, o amor de Deus começa assim e termina assado. Não, ele é imenso, infinito. E uma das trechos da Bíblia que nos relata isso está lá no Evangelho de São João, no capítulo 3, no versículo 16 e 17. De fato, Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Prova de amor maior não há que doar a vida, por mim e por você. E isso Deus faz por nós. Isso Deus fez por nós. E se preciso fosse, Ele daria novamente a vida por nós, por mim e por você e por mim. Uma outra característica do amor de Deus. O amor de Deus é caridoso. O amor de Deus é caridoso. Ele nos enche de alegria, Ele nos enche de esperança, Ele nos enche de bênçãos, de graças, de misericórdia.
Ele providencia tudo na nossa vida. Ele providencia tudo na nossa vida. O nosso dia a dia, o nosso trabalho, o sustento da nossa casa, Deus providencia. Porque o amor de Deus é caridoso. Ele quer o melhor para os seus filhos. Ele quer o melhor para as suas criaturas, que somos nós. Outra característica do amor de Deus, ele é eterno. Não vai passar. O amor de Deus não vai passar. Um outro trecho que diz, também do mesmo profeta Isaías, caracterizando para nós esse amor eterno de Deus, diz assim: mesmo que as serras mudem de lugar ou que as montanhas balancem, meu amor para contigo nunca vai mudar. Minha aliança perfeita nunca há de vacilar, diz o Senhor, o teu apaixonado. Que maravilhoso esse trecho, esse versículo, que está lá no capítulo 54, versículo 10, do mesmo livro do profeta Isaías. Mesmo que as serras mudem de lugar ou que as montanhas balancem, meu amor para contigo nunca vai mudar. O amor de Deus, ele é completo, ele é pleno. Haja o que houver, o amor de Deus não passa, ele não acaba, ele é infinito, ele é eterno. E meu irmão, minha irmã, se nós fizermos, uma reflexão, se fôssemos nessa reflexão tentar entender o amor de Deus por nós, mesmo nós sendo como somos, e às vezes eu fico pensando aqui, se Deus fosse medir as nossas atitudes, como nós medimos as atitudes das pessoas que estão ao nosso lado, será que Deus nos amaria do jeito que ama? Mas Deus não olha as nossas ações, Ele simplesmente nos ama. Eu sou pecador, cometo erros atrás de erros, e mesmo assim eu me reconheço amado por Deus, porque Ele é amor. Porque Ele é misericordioso. Se Deus fosse julgar, nos amar de acordo com os nossos merecimentos, as nossas ações, estaríamos todos nós condenados. Mas Deus não olha assim. Ele não quer saber qual é o meu pecado. Ele me ama simplesmente. Claro, Ele não ama o pecado que eu cometo, mas a mim, a pessoa, o Michel, Deus ama. E é você também, meu irmão. E você também, minha irmã. Deus te ama do jeito que você está agora, do jeito que você é. E esse amor de Deus, ele é transformador. O amor de Deus, ele é transformador de vidas. Ele muda a direção da nossa vida quando nós nos reconhecemos amados, quando nós nos encontramos com esse amor. Vou citar alguns exemplos para vocês. Lembra lá de Moisés no Antigo Testamento? Quando Deus começa a se aproximar de Moisés, Moisés encontra com Deus através de uma sarça que pegava fogo. Moisés, pastoreando lá as ovelhas, vê uma sarça que pegava um fogo, mas essa sarça não se consumia, e ali Deus se apresenta para ele. E Moisés, o que Moisés era? Naquele momento, antes de Moisés encontrar com Deus, Moisés era um assassino. Ele tinha assassinado um homem. Ele era um príncipe do Egito, porque todos nós sabemos da história de Moisés, que a sua mãe o abandona no rio para que ele não fosse sacrificado. E a filha do faraó encontra aquele menino num cesto e cria aquele menino como se fosse um deles, como se fosse filho dela. E ele cresce no meio da riqueza. Mas, em dado momento da sua vida, ele sai e vai fazer outras coisas, e nessas outras coisas ele acaba assassinando um homem. E mesmo assim Deus não quis saber da história passada de Moisés. Ele quis saber do Moisés dali para frente. O que aconteceu dali para frente é o que importa. Moisés encontra com o amor de Deus e transforma a sua vida, a ponto de liderar a fuga do povo de Deus do Egito, levando eles para a terra prometida. Um outro exemplo, meu amado, minha amada, desse poder transformador do amor de Deus é Pedro. Pedro, quando estava no pátio do templo, do palácio, e nega Jesus por 3 vezes, ele entra numa angústia, numa agonia, pela ação de ter negado Jesus.
E eu vi uma pregação uma vez que o pregador dizia que a grande diferença dos atos de Pedro e Judas é que Pedro teve a oportunidade de cruzar o seu olhar com o olhar de Jesus, o olhar misericordioso de Jesus, e fez com que ele se redimisse daquela ação de ter negado Jesus e não ter tomado a mesma atitude que Judas tomou. Como nós sabemos, Judas pendura uma corda no pescoço, né? Se enforca. Tamanha é a angústia que ele estava por ter traído Jesus. Mas se ele tivesse encontrado com o olhar misericordioso, o olhar cheio de amor de Jesus, a história teria sido diferente. Isso o pregador falando, né? E eu achei muito bacana nessa fala desse pregador, né, fazendo essa reflexão acerca do amor de Deus, que perdoa as nossas faltas, perdoa os nossos pecados. Um outro exemplo, dentro da palavra de Deus mesmo, de pessoas que foram impactadas pelo amor de Deus e tiveram suas vidas transformadas, é de Saulo. Saulo, como nós sabemos, um perseguidor dos cristãos, ele perseguia os cristãos, matava os cristãos, não aceitavam o culto novo que nascia do cristianismo. Mas um belo dia, ele indo para Damasco, uma forte luz o cega e ele cai ao chão. E ali ele encontra com Jesus e Jesus pergunta: por que me persegues? E Jesus demonstra todo o seu amor. O coração de Paulo é tomado pelo amor de Deus, de Saulo, né? É tomado pelo amor de Deus, e ali ele se transforma em Paulo, um dos maiores evangelizadores que o cristianismo conheceu ou conhece. Ele começa um trabalho de levar a palavra de Deus para aqueles cantos mais longínquos naquela época, viajando, fazendo viagens, escrevendo cartas, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O amor transforma. O amor transforma. Se você se permitir, meu amado, eu não sei o que se passa na sua vida, eu não sei quais são os caminhos que você tem seguido, que você tem trilhado, mas se você se permitir ser amado por Deus, porque você é amado por Deus, mas se você se permitir reconhecer amado por Deus, sua vida será transformada. E isso eu te garanto, porque está aqui na palavra de Deus. Todo aquele que permanece no amor, o amor permanece nele. Todo aquele que permanece no amor está em Deus, porque Deus é amor. E se você se reconhece amado por Deus, você vai amar. Você vai amar as pessoas, você vai amar a Deus sobre todas as coisas. E quando nós amamos a Deus, o que pode acontecer é transformação de vida. E para melhor. Não estou dizendo aqui que o sofrimento, talvez o sofrimento que você passa vai cessar, mas você terá força para suportar as provações do dia a dia e com alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. O amor de Deus é o que nos move, o amor de Deus é o que nos faz viver. E eu quero convidar você nesse momento, aí da sua casa, incline a sua cabeça, feche os seus olhos e faça a sua oração. Está pedindo mesmo a Deus que venha agora na totalidade ocupar o seu coração, para que você possa experimentar de uma forma única o amor de Deus por você. O amor que Deus tem por você, a ponto de entregar Jesus na cruz para salvar a sua vida, salvar a minha vida, salvar a humanidade. Senhor Deus Pai, nós te pedimos a graça do teu amor sobre nós. Faça-nos, Senhor, reconhecer que somos amados por ti. Faça, Senhor, nos reconhecer que o seu amor já está em nós, está dentro do nosso coração. E eu te agradeço, Senhor, por ter feito tudo o que podia, chegar até o extremo de entregar o seu Filho na cruz para me salvar, simplesmente porque o Senhor me ama de forma incondicional, me ama de forma única, me ama de forma eterna. E eu quero, Senhor, através do teu amor, ter a minha vida transformada. Eu quero, Senhor, ser forte pelo teu amor que me fortalece. Vem, Senhor, vem com a tua graça, vem com o teu Espírito Santo sobre mim, fazendo com que eu ame a quem está do meu lado, fazendo com que quem está do meu lado também, Senhor, possa sentir o teu amor pleno, o teu amor misericordioso, o teu amor transformador. Muito obrigado, Senhor. Glorificado seja o teu santo nome. Bendito seja o teu santo nome, Senhor. Amém? Meu amado, minha amada, vou ficando por aqui. Que Deus te abençoe e que você, nesse dia, possa reconhecer o tamanho do amor que Deus tem por você. Deus abençoe, fique com Deus
Tchau, tchau. Até a próxima.